Bom, gente, vamos para mais uma resposta às falsidades. Hoje nós temos assim várias questões bem pequenininhas, mas ao mesmo tempo bem graves para responder acerca de mais um vídeo do pastor Silas Malafaia, cujo título é Bolsonaro e a CPI. O Senado vai ficar de joelhos diante do STF? É um vídeo que ele gravou há 6 dias atrás e não tive tempo para ouvir, né? Aí eu ouvi hoje e falei, não, a gente precisa pensar no que esse homem está falando aí. Já te avisando que eu não tenho a menor pretensão de derrubar o pastor Silas Malafaia. A única pretensão minha é despertar consciência, é desvelar o engano, é mostrar como que a coisa é sutil, mas eu sei que quando a coisa tem um teor espiritual, quem vai tirar é Deus. Então, fique tranquilo que eu não quero mudar o seu carinho pelo pastor, mas o que ele está fazendo de mentira e de engano precisa ser, no mínimo, demonstrado. Se vai ser desmascarado, ou se ele vai se arrepender disso, ou se ele vai ser destituído por Deus, essas coisas não pertencem a mim. A mim pertence, como um ser humano que serve a Jesus tanto quanto ele, esclarecer as coisas com as quais há décadas ele vem iludindo o povo, né? Só da fama dele, de quando ele estourou ali para os idos de 1997, então nós temos 97, 2007, 2017, já temos aí mais de 20 anos então, 23 para 24 anos, que ele está no auge com todos esses enganos que você vai ver aí. Quando não comecemos tentando ser objetivos, embora seja um pouco difícil ser objetivo ante um vídeo de 5 minutos e muitas mentiras condensadas. Povo abençoado do Brasil, quando a gente pensa que os ditadores da toga do STF chegaram no limite, ele nos surpreende. Já começa aí. Ditadores da toga. Por que o Silas Malafaia acha que os ministros do Supremo são ditadores da toga? É claro que eles têm um grande poder, como tem também o poder legislativo e o poder executivo, liderado pelo presidente Bolsonaro. Eles têm um poder. Indivíduos ali cometem erros, precisam ser contemplados nisto, mas precisam ser julgados para saber se isso é crime de responsabilidade passível de impeachment. Fora isso, eles têm decisões que talvez não sejam do gosto do pastor, como as questões humanitárias, do reconhecimento da diversidade sexual, do reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres. Aí só porque eles decidem em cima de coisas que o pastor gostaria que eles decidissem de maneira diversa, aí eles já se tornaram ditadores da toga. Olha só, continuemos. Uma CPI proposta por meia dúzia de senadores inescrupulosos, apoiados pela esquerda. Nossa Deus, é muita coisa numa frase só. Eu até fiz algumas anotações aqui. Ele vai dizer meia dúzia de senadores inescrupulosos. Primeiro que tem uma mentira aí. Não foram meia dúzia de senadores e nem foram senadores inescrupulosos. Quem propôs a CPI foi o senador Randolph, o senador Cajuru, o senador Alexandre. Não são homens inescrupulosos, são homens que têm muitos escrúpulos. São homens que foram à vida pública da maneira mais fidedigna que um ser humano possa ser no sentido político, no sentido das eleições. Vá procurar corrupções no Randolph, no Cajuru e no Alexandre. Você não vai encontrar, eles não são homens inescrupulosos. Segunda mentira, ele dizer que foi meia dúzia. Pelo menos foram 1/3 do Senado. Né? 1/3 seriam 27 senadores. 31 senadores assinaram o pedido de CPI e eles encaminharam ao Supremo Tribunal Federal. Então não foi uma meia dúzia não. Foi o mínimo exigido por lei. Né? 31 senadores que fizeram isso, fora os outros que não se declaram, mas meia dúzia não foi não. PT e seus puxadinhos, é uma brincadeira, né? Essa coisa dele ficar zombando do PT, falando que senadores esquerdopatas, né, ele vai falar PT e seus puxadinhos, o que ele está fazendo com isso? Ele está criminalizando as esquerdas. Gente, nós na vida política, na vida pública, nós temos diferenças ideológicas. Algumas pessoas mais à esquerda, outras pessoas mais à direita. A minha direita talvez fique à sua esquerda aí. Né?
pessoas mais à direita e pessoas mais à esquerda. Pessoas mais à direita tem a ver com os tradicionalismos, com o conservadorismo, com aquela tendência ao domínio, à sensação de segurança, etc. Pessoas mais à esquerda tem a ver com a diversidade, com o liberalismo, essa questão da transformação social, da inclusão das minorias. Isso são ênfases diferentes da prática política. Eu tenho dito aos meus alunos que o ser humano ele já é de direita desde o seu nascimento. Por isso que mesmo algumas pessoas tomando medidas de esquerda, elas se tornam, por exemplo, ditaduras, porque ditadura tem a ver com o direitismo humano. O ser humano gosta de mandar, gosta de impor a vontade dele. Olha, tudo que ele faz aí é para tentar impor a vontade dele. Ele é um pequeno ditador. Só que vamos supor que houvesse nele uma transformação, ele fosse para a esquerda, ele fosse incluir, ele fosse fazer uma revolução dentro desse tradicionalismo brasileiro. Ele logo ia querer se instituir, porque mesmo a pessoa sendo trabalhada no pensamento de esquerda, ela não deixou de ser um ser humano com tendências à direita, à segurança, ao conservadorismo, ao domínio, ao tradicionalismo, né? Então, seres humanos erram e acertam na direita ou na esquerda. A questão toda é que na cabeça do Silas Malafaia, ser de esquerda é ser criminoso. Por motivos assim tão fúteis, porque se eu posso acusar a esquerda de ter matado no passado, a direita continua matando no presente, né? Neste momento estamos num Brasil que, por ideologias de direita, a população está sendo entregue o tempo inteiro à morte. Porque Bolsonaro não quer que a população use máscara, ele até liberou algum dinheiro, mas ao mesmo tempo desestimulou o uso de máscara, zombou do uso de máscara, e são pensamentos de direita. Porque para ele se instituir, ele vem com um falso discurso de uma falsa liberdade, que no caso é liberdade para morrer. Aí o pessoal da esquerda é que está propondo as coisas, que está lutando pelo mínimo de sobrevivência da população. Foi do pessoal da esquerda que veio a ideia do auxílio emergencial, que o Paulo Guedes queria dar apenas 200, mas graças ao pessoal da esquerda, isso pôde ser por algum tempo R$600. Aí agora ele soltou um que é de 200 e tem gente que vai receber 150, uma vergonha. Enquanto este mesmo governo liberou para os bancos de graça, sem contrapartida, 1,2 trilhão de reais. Liberou para 4 bancos sem contrapartida. Mas aí o que ele faz? Ele criminaliza as esquerdas. E o que as esquerdas estão fazendo? Elas estão tentando incluir toda a população que paga impostos. Não apenas favorecer a empresários em relação aos quais eles acham que a vida do país depende. A vida do país depende do empresário e a vida do país depende das milhares de pessoas que não têm renda e até na prática pagam mais impostos do que esses mega empresários. Essa é a verdade. Mas Malafaia criminaliza o pensamento de esquerda, como os judeus dos dias de Cristo criminalizaram as suas práticas que eram à esquerda da realidade, né? Porque Jesus acudiu o pobre, o necessitado. Ele não fez um movimento político de esquerda, mas as ações dele eram ações de uma esquerda não corrompida, porque uma esquerda não corrompida tem atitudes muito parecidas com a de Cristo. É só isso. Mas para ele, ser amoroso, ser inclusivo, ser compreensivo em cada situação, isso para ele é crime, é criminalidade, né? Ele comete até uma outra questão quando ele vai falar do PT e dos seus puxadinhos, porque ele faz uma coisa que eu peço a você para não fazer mais. A gente não pode confundir o indivíduo com a corrupção do sistema. Até porque, se existem corrupções de esquerda, existem também corrupções de direita. Eu não posso banalizar pessoas boas neste país que são de pensamento de direita, né? Por exemplo, eu não vou com a cara no sentido político do Kim Kataguiri, do Alexandre Frota, do major falecido recentemente, o major lá de São Paulo, mas são pessoas honradas, são pessoas que dentro da ideologia delas, elas estão tentando agir como uma coisa pública. Então eu não posso pegar e jogá-lo fora. Não gosto das ideologias do Kim Kataguiri, mas é claro que neste momento, em relação a este governo, nos seus desmandos e corrupções de direita, o Kim Kataguiri tem. Uma outra pessoa que eu mudei muito o pensamento em relação a ela, por exemplo, foi a Joyce Hasselman. Independentemente de ela ser uma pessoa conveniente,
dela ser uma pessoa de direita, dela acreditar nas lutas dela, ela foi uma pessoa coerente quando ela percebeu que o presidente Bolsonaro estava na República apenas para defender os interesses da sua família, para defender os interesses de encobrir crime dos seus filhos, ela pulou fora, ela era governista. Hoje ela não é mais, conquanto continue sendo de direita. Eu não posso criminalizar a direita e ele também não deveria ficar criminalizando a esquerda, porque você joga todas as pessoas, as boas e as más, num pacote apodrecido. E isso tem que parar no Brasil. Você tem que entender que tanto na direita, como eu citei aqui José Halsemann, né, e o Major Olímpio, lembrei do nome dele, eram pessoas de direita, ele era uma pessoa de direita honrada. Há muita gente na esquerda honrada. Você vai dizer o quê? Que o senador Randolph não é um homem honrado? Você vai dizer o quê? Deputada federal, em quem eu votei com muito orgulho, Áurea Carolina, não é uma pessoa honrada? Você vai dizer o quê? Que a Marielle, que era do PSOL no Rio de Janeiro, não estava lutando por causas humanitárias, incluindo as famílias de militares? Só porque ela é de esquerda? Esse negócio de chamar de esquerda de diabo e direita de destra de Deus são coisas totalmente diferentes. Né? Nós estamos falando de humanidade, e onde há pessoas corruptas e há pessoas maravilhosas, sejam de ideologias mais à esquerda, sejam de ideologias mais à direita, mas ele fica criminalizando sistematicamente as ideologias de esquerda. Isso é muito triste, e no caso dele isso é muito anticristo o que ele faz, porque ele, com essa ideia dele, mataria Jesus também, e ó, bem rapidinho, se Jesus viesse aqui hoje com suas práticas à esquerda da realidade. A maior roubalheira política da história do Brasil, produzida por governos petistas que saquearam a nação, saquearam a saúde. Esses caras têm a cara de pau de assinar uma CPI. Primeiro tem essa narrativa, né? O pessoal da direita adora usar esse termo narrativa, que é o quê? Uma maneira de você organizar o discurso para induzir as pessoas a acreditarem naquilo que você está falsamente denunciando. Eles podem falar que o PT fez maior roubalheira, que foi os maiores ladrões do Brasil. Não vou ter tempo de mostrar para você juridicamente que não foi assim. Por isso que neste momento o ex-presidente Lula está tendo os processos todos, os juízes que condenaram Lula, né, os desembargadores. Quando o Supremo Tribunal Federal foi ver todas essas questões, os processos tiveram de ser invalidados e o juiz Sérgio Moro declarado suspeito. Quer dizer que Lula é inocente? Não. Quer dizer que Lula, assim como eu e você e o próprio pastor Malafaia, merece um julgamento justo, com os critérios técnicos. Mas de qualquer maneira, eu não vou ficar aqui falando muita coisa, que as pessoas estão muito embotadas, vão achar que eu estou aqui defendendo Lula. O que eu estou defendendo é a justeza das coisas. Então quando ele fala de PT, da roubalheira, não sei o quê, vamos supor que seja verdade o que ele está falando. Vamos na dele. Uma coisa também é inegável. Petistas estão sendo constantemente punidos. O ex-presidente Lula, que ele tanto odeia, ficou preso quase 1 ano e 8 meses. A presidente Dilma sofreu impeachment, ou seja, ela foi justiçada, a gente concordando ou não, mas dentro da ideologia deles, ela não é mais presidenta do Brasil. Ou seja, o tempo todo eles estão sendo punidos por aquilo que se pensa que eles fizeram de errado e de criminoso. E aquilo que é justo, justo é. O injusto é ele ficar usando essa questão do PT para encobrir os crimes do ídolo dele, que agora está assentado na presidência da República. Isso sim é injusto e por vezes criminoso. Então toda vez que você ouvir Silas Malafaia falando do PT, ou de Lula, ou de Dilma, de governos anteriores, lembre-se, estas pessoas estão sendo sistematicamente e justamente por vezes, mas estão sendo punidas. E ele fala isso tudo para evitar a punição de quem neste momento comete crime na presidência da República. O pior é uma CPI para atingir o presidente. Não é para investigar a roubalheira de governadores e prefeitos, não. O Supremo Tribunal tira o poder do presidente, dá poder a prefeitos e governadores, o presidente manda o dinheiro e a CPI é para investigar o presidente numa das maiores safadezas que nós estamos assistindo. Ele é meio corajoso, doido e criminoso, né? Porque ele está insinuando para você que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é uma safadeza. Aí dá conotações
pornográficas ao que o Supremo está fazendo, e o Supremo Tribunal Federal não está fazendo uma safadeza. É isso que tem que ficar claro. Por isso que eu até fiz umas anotações, porque ele é habilidoso. Ele junta em frases curtas uma sabedoria que não vem do alto, foi uma sabedoria que ele aprendeu lá em suas programações neurolinguísticas. Ele sabe, e também pela prática, né? Muitos anos falando a um grande público, ele sempre lida com grandes públicos, né? E aí ele sabe condensar injustiça numa frase só e elas ficam com aquele show pirotécnico, né? Aí olha só, primeira mentira então que ele fala nesse curto espaço de tempo, que é uma CPI para investigar o governo federal. Ele não diz isso não, isso aqui sou eu que estou dizendo. Ele diz que é uma CPI para investigar o presidente. Não, a CPI é para investigar os atos do governo federal. Qual órgão público que pode fazer isso? O Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem o poder de investigar os atos do Poder Executivo. O que tem de errado aí? O que tem de safadeza aí? Segundo, governos e prefeitos, né, governo de estado e prefeitos, são investigados os governos pelas assembleias legislativas e os prefeitos pelas câmaras municipais. Até o Rodrigo foi condescendente ontem, né? Eles vão investigar o que os governos fizeram com o dinheiro que eles receberam do governo federal. Tudo bem. Se é isso que vocês querem investigar, vamos investigar, porque essa história de querer o seguinte, para proteger o criminoso deles. Para proteger o criminoso deles. Eles querem que se investigue a nação inteira. Lembra quando eles falavam mal assim? Quando o pessoal reclamava assim, vocês estão implicando com o Lula, mas e o Aécio? E cadê a questão lá do Banestado? Aí o pessoal fala assim, não, a nossa concentração agora é no Lula. Depois investiga essas outras coisas. Aí, o que eles falavam antes, agora eles não querem que aconteça. Eles, para não investigarem o Bolsonaro, eles querem agora que se investigue o país inteiro, porque aí o foco central, que são as práticas do governo Bolsonaro, e não necessariamente do indivíduo Bolsonaro. O indivíduo Bolsonaro, ele nem pode ser processado, ele tem que ter autorização do Congresso, aquela coisa toda. Agora, a CPI vai investigar os atos de um governo, que aliás, até comparando com a questão dos governos petistas, quem gosta tanto de falar mal, né, o Malafaia, são atos do governo. Podem até não ser do presidente, mas no governo dele as coisas aconteceram. Vamos investigar. Quem não deve não teme. Se fica nessa latição toda, nessa cachorrada toda, não vai levar ninguém a nada, vai gerar desconfiança. É igual a questão que ele quer atribuir a Lula e a Dilma. Coisas que aconteceram no governo deles, mas não são crimes do indivíduo. Tanto é que a Dilma nem presa vai, porque ela, como indivíduo, não cometeu crime nenhum. E a consciência dela sempre foi tão limpa que, mesmo não votando nela, a gente sabe, ela nunca atentou contra os poderes da República, ela nunca ligou para senador para pressionar Supremo. Crimes que Bolsonaro vem cometendo aí, né? Crimes que um anticristo defendido por um falso profeta vem cometendo. Então, os exageros estão aí. O seu Barroso, esquerdopata de carteirinha. Tem uma coisa que eu já esqueci de falar, que ele mente rápido demais, né? Ele fala que o STF tirou o poder do presidente. Na verdade, o STF não tirou poder nenhum do Bolsonaro. Isso é uma mentira descarada e deslavada e persistentemente contada. E aí eu estou vendo as igrejas todas acreditando nesse absurdo que Malafaia está espalhando. Em nenhum momento o Supremo Tribunal tirou poderes do presidente da República. O que o Supremo Tribunal Federal fez, a gente tem que entender que o Supremo Tribunal Federal, em fazendo o que eu vou dizer agora, ele está sendo até misericordioso com esse presidente que comete crimes todos os dias, o dia inteiro. Quer ver? O que o Bolsonaro queria no começo da pandemia? Primeiro assim, eles estão publicando aí um vídeo nas redes bolsonaristas, né, de que o Drauzio Varela, a Globo, alguns governos, prefeitos banalizaram a Covid. Ainda bem que os vídeos todos que eles colocaram lá são todos de até o final de fevereiro de 2020. A partir de março, quando o vírus chega ao Brasil e toma conta, essas pessoas todas se arrependeram e as regras rígidas foram tomadas, porque não se sabia o que era esse vírus. A gente é surpreendido com aquilo que a gente não sabe, mas uma vez que a coisa fica constatada, o
que tem você arrepender e colocar critérios justos, não é? Então, eles ficam pegando isso, porque teve carnaval, eles juntam a insatisfação deles apenas contra o carnaval. Mas é claro, quando se constatou o vírus, foi cortada as Olimpíadas, os campeonatos, liberou-se dinheiro para poder lutar contra a Covid, e enquanto isso, Bolsonaro todas as vezes veio a público zombar da Covid. Bolsonaro não queria que os estados tomassem medidas restritivas, com aquele discurso dele que economia é vida! Ele queria que as pessoas saíssem para trabalhar e morressem. E ele não está nem aí para a população. E é isso que o Silas Malafaia defende. Aí, os governadores e prefeitos ficam ficando desesperados. O homem está até mandando dinheiro, mas ele quer que todo mundo saia normalmente, não quer que a gente faça o distanciamento social. O que o Supremo fez? E o Supremo não fez isso como ditadura da toga. Ele fez isso incomodado, movido formalmente pelos prefeitos e governadores. O que ele fez? Ele falou, olha, nesse caso específico da Covid, tanto o presidente quanto governadores e prefeitos, cada um considerando os contextos da sua atuação, terão o direito de fazer as medidas restritivas, porque realmente uma pandemia vai depender de cada contexto. Mas continua sendo a obrigação do governo federal enviar o suprimento. Continua sendo a obrigação do presidente se posicionar. Sabe como é que o Bolsonaro acabaria com essa questão? Era só ele tomar um discurso, ouvir o seu ministro da Saúde, que é a época do Mandetta, que olha só, é de ideologia de direita, não gosta das ideologias do Mandetta, mas que em relação à pandemia estava agindo de maneira correta. Aí despertou a inveja no Bolsonaro, o Bolsonaro começou a pensar que ele ia virar prefeito, aquela coisa toda, correu com o ministro, né? Queria que eles prescrevessem coisas. Então, no meio disso tudo, o Supremo ainda foi muito bonzinho com o Bolsonaro, que é isso que deixa uma outra parte da população pasma. Gente, por que não interdita esse homem? Então, o Supremo foi bonzinho para ser acusado por esse pastor de safados, de ditadores da toga. Eles foram bonzinhos, sabe por quê? Eu vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar. Deixa eu interromper um pouquinho a transmissão e te mostrar os crimes do presidente Bolsonaro que o Supremo preferiu ignorar. Aqui, ó, nós temos aqui a lei. Acho que você não consegue ler daí, né? Lei número 1079. Acho que você não vai conseguir ler. Aqui vai falar dos crimes feitos pelo presidente, né? E como que esses crimes devem ser julgados pelo presidente e pelos ministros do Estado. Ó. São crimes de responsabilidade os que esta lei especifica. Os crimes definidos nessa lei, eles são crimes ainda quando simplesmente tentados. Ou seja, o Bolsonaro já tentou tanto crime de responsabilidade, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, mesmo assim o STF não o agrediu. Porque o STF precisa ser incomodado pelo Congresso para fazer alguma coisa. Como o Congresso não faz, o STF não vai fazer. Eles nem estão errados juridicamente falando. Então é muita mentira de mau gosto e criminosa chamá-los de ditadores da toga. Então olha só, ainda que simplesmente tentados, olha os crimes que Bolsonaro já tentou, fora alguns que ele pratica, né? Pelos quais ele teria que ser punido. E aqui ainda fala que, mesmo ele sendo punido por esses crimes, perdendo o cargo de presidente, ele ainda pode ser punido e acusado por crime comum, né? Vamos lá. Então, o primeiro crime, são crimes que atentarem contra a Constituição Federal. O Bolsonaro odeia essa Constituição, já começa aí. Ou seja, só dele tentar. O que ele tenta? Ele tenta instituir a pena de morte, colocando arma na população. Ele não gosta dos direitos humanos. Ele já disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente tinha que ser jogado na latrina. São palavras dele. Ó, crimes que atentam contra a Constituição Federal. Ele não gosta dos direitos das mulheres, ele já declarou isso, né? Aí quais são os crimes que atentam contra a Constituição Federal? Por exemplo, crimes contra a existência da União. Parece que ele não praticou. Parece que ele detesta a União. Ele queria um totalitarismo dele, liberaloide, onde ele ditasse as normas e todo mundo se perdesse e sobrasse ele e os amigos dele. Agora, olha um crime que ele comete. Contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Por exemplo, a ligação dele essa semana, no final da semana passada, ao Cajuru.
Ele está tentando interferir na decisão de dois poderes. Ele está tentando interferir nas decisões do Senado e nas decisões do Supremo. Qualquer presidente que tivesse feito isso teria sido punido, mas o Supremo não pune Bolsonaro. Tá vendo? O livre exercício do Poder Legislativo está tentando avacalhar decisões. O crime que ele comete contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Para ele deveria haver pena de morte. Ele exaltou o Ustra, olha lá, contra os direitos políticos. Ele exaltou, ele quer comemorar todo ano a ditadura militar, que é proibido que se comemore esse tipo de coisa. Ele e os seus fãs desejam a volta do AI-5, ó, são crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Social não vou nem falar, não existe nem política social no governo Bolsonaro, né? É um crime que ele comete. Quarto crime que ele comete, crime contra a segurança interna do país. Ele toda vez ele tenta fazer as armas entrarem. Ele tirou do exército, das Forças Armadas, o poder de fiscalizar as armas. Está entrando assim, ó, livremente. Aí a Rosa Weber hoje, a ministra, ou de ontem para hoje, ela deu uma freada. Mas mesmo dando uma freada, a gente está vendo aí a quantidade de criminosos, né? Os amiguinhos do presidente aí com 117 fuzis dentro de casa, né? Então, são crimes contra a segurança, crimes contra a probidade da administração. Gente, o Bolsonaro é a improbidade em pessoa. Ele fala o que ele quer, ele zomba de quem ele quer, ele não quer aplicar as políticas, ele quer empregar amigos, ele não se posiciona publicamente contra um cara que fez aquele sinal do White Power, não sei se vocês viram. Ele não se posiciona, ele quase não manda embora aquele secretário da cultura, né, que fez uma performance lá do Goebbels, o cara do nazismo. Ele tem o orgulho de ter como diretor lá da Fundação Palmares um negro racista. Enfim, ele está todo mancomunado com gente poderosa que não respeita as demais pessoas desse país. Isso tudo são crimes de improbidade administrativa. Né? Eu falei que alguns, mas são muitos outros, porque é tanta coisa que a gente até esquece. Olha só, sexto crime que ele comete. Ou o sexto dos crimes que ele comete. Contra a lei orçamentária, a gente ainda não sabe, mas o Tribunal de Contas da União já está mostrando algumas coisas. Por exemplo, gastos com cloroquina, coisas que favoreceram o amigo Trump nos Estados Unidos. Está tudo aí represado e eles não conseguem publicar. Né? Tem a ver com a lei orçamentária. E a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, até agora a gente não viu ele cometer esse crime. Enfim, de 8 crimes alistados, Bolsonaro comete 1, 2, 3, 4, 5. De 8 crimes alistados, ele só não comete 3. E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal é muito gentil com o presidente. Eles não o tiraram de lá para Silas Malafaia ficar falando que isso é ditadura da toga. Né? Desculpe, eu fui um pouco cansativo, mas a gente precisa entender essas questões. O seu Barroso, esquerdopata de carteirinha, e eu vou mostrar que ele usa leis a seu bel prazer, conforme seus interesses, monocraticamente põe o Senado de joelhos. É o senhor Barroso, vou lembrar vocês, quando defendeu o direito de transgêneros, ele fala, pega lá o voto dele, sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Mas na hora dele defender o aborto, ele esquece da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 4, inciso 1, que diz que a vida tem que ser preservada desde a concepção. Então... Gente, é muita coisa aqui, ó. Olha só, primeira coisa. O Barroso, quando foi conveniente ao senhor Silas Malafaia, né? O Barroso foi colocado lá, não é que ele é esquerdopata, não é que ele foi colocado lá por presidentes que à época eram mais à esquerda. Mas quando ele chegou lá, ele não traiu o seu dever de juiz. Como se espera que o Cássio Nunes Marques, colocado lá por Bolsonaro, não traia o seu ofício de juiz. Então, o Barroso, ele foi a favor da Lava Jato, que foi um movimento que se levantou contra o governo Lula. Está provado isso hoje. Então, por que ele agora está dizendo que o Barroso é esquerdopata se ele foi a favor de um movimento, de uma
operação da Polícia Federal chamada Operação Lava Jato, que era essencialmente contra as corrupções praticadas no governo Lula contra a Petrobras. Como é que agora ele é esquerdopata? Ou seja, mesmo ele sendo colocado lá por aqueles dois presidentes, ele não ficou agindo como servo dele, como o Cássio Conká já faz em relação ao Bolsonaro. O Cássio Conká fica pedindo licença ao Bolsonaro para votar. Né? Então a primeira mentira acerca do Barroso é essa. A segunda mentira é essa questão de falar que o Barroso pôs o Senado de joelhos. Né? Gente, o Barroso atendeu a um pedido de senadores. Ele não amanheceu lá, hoje eu vou implicar com o Senado, igual o Bolsonaro faz, ele amanhece e quer confrontar todos os poderes. Não, o Barroso estava lá, sendo ministro, aí os senadores entraram com um pedido, com mandado de segurança, e aí o sorteio caiu na mão do ministro Barroso e ele agiu conforme a Constituição. A Constituição diz que o presidente do Senado tem que acolher o pedido de CPI. Simples assim. Mas só porque o pedido de CPI vai atingir o Bolsonaro, aí o seu falso profeta está caqueticamente enfeitiçado. Né? Outra mentira que ele fala do Barroso é a questão dele ter evocado a lei americana para defender os transgêneros. Não. Até o trechinho de reportagem que ele coloca lá, o Barroso falou da questão dos transexuais poderem usar banheiro feminino. Que uma pessoa que se deu ao trabalho em relação a todos os preconceitos que ela sofre socialmente, ela ainda conseguiu fazer a mudança de sexo, do sexo masculino, no caso, para o sexo feminino, o juiz entendeu que essa pessoa tem o direito, sim, de usar o banheiro feminino, porque ela tem órgãos sexuais femininos. Que ameaça que alguém que tem um órgão sexual feminino pode ser para uma mulher que também tem um órgão sexual feminino? Essa que é a pergunta lógica, e ele evocou algumas leis avançadas no mundo acerca dessa questão. Então nem era contra o transexual, porque essa questão do transexual ainda, ou melhor, do transgênero ainda, ela é muito polêmica, porque há pessoas que se disfarçam, têm uma sexualidade feminina para ficar vendo a nudez das mulheres. Agora, uma pessoa transexual que se deu ao trabalho de trocar o próprio sexo, você acha que ela é ameaça para uma mulher no banheiro feminino? Né? Então ele pensou todas essas coisas e ele está correto no que ele disse. Outra coisa que o Silas Malafaia faz firula é o exagero dele com relação às decisões do ministro Roberto Barroso com relação ao aborto. Aborto de embriões. Nós não precisamos concordar com a questão do aborto. Nós, como cristãos, deveríamos pensar o seguinte: o que querem as mulheres? O que é que tem de direito das mulheres nisso aí? Ah, é direito matar? Olha, eu e você matamos muitos seres inocentes. E cometemos coisas até piores. Há muitos pais cristãos que não estão nem aí para os filhos vivos. O que costuma ser muito pior do que a mulher que no desespero dela entende que ela quer interromper uma gestação. O que a justiça quer dar a essas mulheres? O direito de interromper essa gestação até 12 semanas. Embrião quase feto. Por quê? Porque nesse período de gestação, o cérebro do feto, o sistema nervoso central do feto não funciona. Eu estou falando aqui para você de questões técnicas, eu não estou pedindo a você para concordar comigo nem com o Barroso. Estou te mostrando que ele teve fundamento no que ele fez. Qual foi o fundamento que ele pegou? Ele lançou uma pergunta nisso aqui que o Silas Malafaia zomba dele. A pergunta é: eu e você conhecemos uma pessoa adulta que está internada. Essa pessoa adulta teve morte cerebral. Ela teve morte cerebral, mas ela continua viva. Mas o cérebro não funciona mais. O que é que a gente faz? A gente até aprova que esses órgãos devem ser doados enquanto a pessoa está viva. É o cérebro que morreu, mas o corpo está vivo. Ai, matamos uma vida. Ninguém pensa assim. Ele pegou o mesmo princípio de uma pessoa adulta, com história, mas que teve a morte cerebral. Ele vai dizer: um embrião de até 12 semanas não tem o cérebro vivo ainda, porque o seu sistema nervoso central não funciona. Logo, este ser que é vivo ainda não é uma pessoa, do mesmo jeito que um adulto no hospital com morte cerebral é vivo, mas não é uma pessoa. Simples e didático assim. Essa foi a didática do ministro Barroso, que eu aplaudo. Eu não preciso concordar com o aborto, eu só preciso entender que o que ele falou está
corretíssimo. Assim como a gente pode determinar a morte e o enterro de alguém que não tem um cérebro funcionando, alguma mulher, caso queira, terá um tempo constitucional para interromper uma gravidez enquanto o cérebro de um ser vivo ainda não funciona. Porque com o cérebro não funcionando, nem dor ele sente. Foi estes os princípios do ministro Roberto Barroso. Você pode não concordar com nada, mas dizer que ele está errado, que ele é um safado, que ele é um salafrário, não, ele foi muito bem fundamentado no que ele falou. É difícil ter esse fundamento, e ele teve. Né? Então, a gente tem que se perguntar, igual o ministro Roberto Barroso perguntou, qual vida tem que ser preservada desde a concepção? Porque ele vai recorrer, que a vida tem que ser valorizada desde a concepção. A vida que tem que ser preservada desde a concepção é aquela que foi vingando e o sistema nervoso central foi funcionando. Aliás, o que o Supremo quer aprovar é até para evitar esses abortos de mulheres desesperadas. O feto já está com 6 meses, 8 meses, quase nascendo, e elas abortam por desespero, por não terem o amparo do Estado. Se elas tivessem o amparo do Estado, não iria chegar a esse nível monstruoso de gestação a ponto deles terem que quebrar o feto todinho. E isso sim é covardia. É para evitar essa covardia que eles querem aprovar, caso a mulher queira, não é ditadura da toga, a mulher que quiser terá o amparo para interromper a gestação enquanto o cérebro ainda não funciona. Porque o que define a gente vivo ou pessoa é o nosso cérebro funcionando. Não é assim que define um adulto vivo? Ou não é? Né? Você pode até não concordar comigo, mas é difícil concordar com Malafaia depois do que eu te demonstrei aqui acerca do Barroso. Eles usam as leis na hora que querem. Rasgam a Constituição, rasgam o Código Penal, rasgam a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme seus interesses escusos dos ditadores da toga. Senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o senhor amarelou ou vai amarelar? Senhores senadores, se vocês se dobrarem a essa decisão, que é a mais vergonhosa da história do Senado, vocês vão ficar de joelhos o tempo todo. O meu desafio a Barroso tem uma CPI da Lava Toga, desde a época de Alcolumbre. Ô, senhor Barroso, obriga a instalar a CPI da Lava Toga. Senhores senadores, tem aí, com quase 3 milhões de assinaturas, o impeachment de Alexandre de Moraes. Parte para cima deles e aproveito também para falar para deputados federais da CCJ. Tem um projeto de lei 4754, desde 2016, de autoria do deputado Sócrates Cavalcante, que fala das responsabilidades de ministros do STF por usurpação de competência do Legislativo e do Executivo. Dá um basta nesses caras. Eles passaram de todos os limites. Eles não estão nem aí para a saúde do povo. No meio de uma crise dessa, eles produzem uma instabilidade política. Isso é uma vergonha, uma tremenda de uma safadeza. Ele adora chamar os poderes de safadeza. Ele está aí induzindo o seu público, que deveria adorar a Deus, a que ele tanto ensina a respeitar as autoridades. Ele ensina a esse público a desrespeitar as autoridades constituídas da nação. Porque quando você atenta contra o Supremo Tribunal Federal, você está atentando contra 11 autoridades que foram colocadas lá por presidentes legitimamente eleitos. Aí ele está instigando um poder contra o outro. Né? Se ele fosse presidente, ele sofreria um processo de impeachment. O que acontece? Primeiro, se o Senado tem uma implicância com algum juiz, eles propuseram contra o Gilmar Mendes. Não passou, porque não cumpriu os requisitos legais, igual um monte de processo de impeachment colocado lá, e não passa porque cabe ao presidente da Câmara aprovar ou não. O Bolsonaro tem lá mais de 80, se eu não me engano, ou está chegando aos 80 pedidos de impeachment. Aí ele está implicando por causa de um ou alguns pedidos de impeachment contra o Gilmar Mendes. Agora, contra o Alexandre de Moraes, qual foi o crime do Alexandre de Moraes? Gente, eu posso falar com isenção do Alexandre de Moraes, porque a maneira como ele entrou lá na época do governo Temer foi quando o Teori Zavascki morreu, e o Temer estava lá tentando se livrar dos seus processos, mas o homem morreu
E aí quem era o homem de confiança do Temer? O Alexandre de Moraes, ele o colocou lá. Mas olha só como é que a gente mostra quando é que a gente não tem ódio. Conquanto eu não concorde com muitas coisas pessoais do Alexandre de Moraes, neste momento ele tem sido um exímio juiz, porque ele está agindo com justeza e com rigor contra esse tanto de desordeiros, esse tanto de anarquistas endinheirados que querem se levantar contra a República. Posso citar alguns nomes, Sarah Winter, os amigos da família Bolsonaro, o pessoal lá do Luciano Hang, aquele jornalista fake que até fugiu do Brasil. Tem um também que esse deputado federal aí que foi preso, ele está revoltado com isso tudo, né? Ele virou um cristão defensor de Barrabás. Aí o Alexandre de Moraes foi certeiro, um deputado federal instigando a população a se levantar contra o poder, prisão na hora, crime. A lei que a gente tem até agora valendo é a Lei de Segurança Nacional, ele aplicou-a muito bem, o ministro Alexandre de Moraes. Graças às intervenções do ministro Alexandre de Moraes, é que os bolsonaristas aloprados que querem destruir o país em nome de seus próprios egos, ficaram todos murchinhos e caladinhos. O deputado Daniel Silveira, que ele prendeu, por exemplo, graças à intervenção certeira do ministro. Olha, eu estou falando aqui como alguém que achou o seguinte: puxa, por que o Temer colocou esse cara? Mas ele também está sendo fiel à toga. Ele também está sendo fiel às leis. Ele está agindo em nome da coisa pública, que é assim que o ministro Supremo tem que agir. Quem está te falando aqui é alguém que não tem simpatias pessoais pelo Alexandre de Moraes, mas ele está correto. Tanto ele, quanto o ministro Roberto Barroso, que é um cara de quem eu gosto um pouco mais, quanto outros ministros que têm ali, todos agindo em fidelidade. O Cássio Conká até agora está sim pedindo licença ao Bolsonaro para existir como juiz, o que é uma humilhação, né? Outra coisa que ele fala aí do Alexandre de Moraes, do projeto do Sóstenes, né? É uma pergunta que eu quero fazer aos senhores do Poder Legislativo. Já que Silas Malafaia coloca todo mundo contra todo mundo, a minha pergunta ao Poder Legislativo é essa. Se não fossem as intervenções dos ministros do Supremo que vocês estão chamando de ditadores à toga, vocês fariam alguma coisa? Eu posso citar alguns casos que me vieram à memória agora. Por exemplo, vocês foram tão devagar em relação à pastora Flor de Lis, né? Nem sei como é que está o caso dela agora, mas está muito devagar. Vocês tinham poder na mão de definir aquilo tudo. Vocês foram tão devagar em relação ao Daniel Silveira, que ele é um criminoso, racista, elitista, de extrema direita criminosa. Essa sim, a extrema direita, ela é criminosa. Porque ela é anti-humana, anti-vida, anti-negros. Um cara que tem coragem de falar na casa do país, lá na Câmara Federal, que negros morrem na favela porque eles são maioria. Se essa frase fosse verdadeira, se é verdade que negro morre na favela porque são maioria, negros também deveriam ser maioria nos Morumbis da vida, meu óculos caindo. No Morumbi da vida, negros deveriam ser maioria no Congresso Nacional, negros deveriam ser 60% do Supremo Tribunal Federal, mas existe uma coisa social ardilosa que esse deputado prefere ignorar. E aí ele falando mal dos ministros do Supremo, falando do... Vou repetir uma das palavras que ele fala lá do vídeo que foi mandado tirar, né? Do brioco do ministro Fachin. Ele falando pornografias contra os ministros, e o pastor evangélico Silas Malafaia não quer que um cara desse seja pego na praticidade, à altura. Parabéns ao ministro Alexandre. E é uma pena ver um pastor defendendo crimes contra os poderes da República. Logo ele, que ama tanto um respeito à autoridade, ele não respeita autoridades superiores. Indício de um falso profeta. A minha pergunta é, vocês fariam o quê se não fosse a intervenção do Supremo contra o Daniel Silveira, contra a Flor de Lis, aquele Jairinho lá? Ainda bem que lá no Rio de Janeiro a Câmara já se posicionou logo, né? O vereador Jairinho, doutor Jairinho lá, falso doutor Jairinho que matou o enteado. Vocês estão tão devagar para resolver essas questões que o Supremo só agiu por quê? Porque deputados foram lá pedir socorro. Com relação ao ministro, a Constituição deixa muito claro. Tinha lá um deputado instigando a população contra um dos poderes, o ministro tem autonomia para chegar e determinar a prisão. Não tem nada ilegal no que eles fizeram. Nem ilegal e nem antiético no que o ministro Alexandre de Moraes fez.
Está tudo dentro da legalidade, da ética e da humanidade. Estão de parabéns os ministros do Supremo. É graças ao Supremo que o Brasil ainda não caiu em desgraça. É isso que os evangélicos não conseguem entender. Deus não falou que ia confundir? Vocês acham que confundir é o quê? É só deixar Bolsonaro fazer as macacadas dele? Confundir é enquanto Bolsonaro está se achando o colocado por Deus lá, Deus também está levantando os seus ministros no Supremo para dizer assim, barre esse homem. Esse homem tem um coração espezinhado. Esse homem é um homem difícil. Então, ó, além de ministros do STF, tem sido ministros da Justiça Divina contra os desejos mais secretos, mais demoníacos e até inconscientes que há no coração de Bolsonaro e no coração de Silas Malafaia. Ou o poder legislativo e executivo se unem para dar um basta nesses ditadores da toga, ou o Brasil vai virar uma republiqueta de ditadores da toga do STF. Ele comete um crime aí, né, gente? Ele fica chamando os ministros de ditadores da toga do alto do seu prestígio de um pastor querido por muita gente da nação. É um crime. Mas olha só, como ele está agindo sob um espírito, que é o espírito do anticristo, ele nem, se ele for preso, isso vai ser favorável a ele, porque agora, como disse Jesus a Pilatos, agora é a hora e a vez do mal. E o mal vem assim, disfarçado de pastor, supostamente falando a palavra de Deus. Aliás, se tem uma coisa que não existe nesse vídeo de 5 minutos, é palavra de Deus. É só disputa política vinda de um pastor. Você quer coisa mais evidente de que tem um espírito do anticristo aí? Esses caras estão passando dos limites. Eles estão rasgando a Constituição e cláusula pétrea, que nem deputado e senador pode mudar, gente. Direito de ir e vir, lugar de culto inviolável, liberdade de expressão prendendo jornalista, prendendo deputado que tem direito e é livre por suas opiniões. Até onde vamos viver nisso? Aonde vamos chegar? Ai, meu Deus. Olha só. Olha o exagero. Ele vai dizer que os ministros estão mexendo em cláusula pétrea. Qual ministro que está mexendo com o seu direito de ir e vir? Ah, mas é porque eu não posso ir onde eu quiser por causa da pandemia. Ah, direito de ir e vir é cláusula pétrea? Desde que o seu direito de ir e vir não coloque em risco a vida de outras pessoas. Aí os poderes, para proteger todo mundo, precisa colocar regras que são rigorosas, mas temporárias. Então, ninguém está tendo o direito de ir e vir lesado. Indivíduos egocêntricos como ele e como o pessoal da extrema-direita do país é que querem tossir na cara dos outros e não querem ser punidos por isso. Mas, em nome do meu direito de ir e vir, eu preciso também respeitar o direito das outras pessoas de não se contaminarem com o vírus que eu nego. Aí, algum poder superior tem de intervir. O Supremo não está fazendo nada de errado. A outra cláusula pétrea que ele fala, que eles estão atentando contra, o lugar de culto inviolável. O lugar de culto é inviolável. Alguém violou algum lugar de culto? O ministro Supremo mandou fechar a igreja? Mandou tirar pessoas do culto pelo fato delas estarem cultuando? Ou mandou fechar as igrejas para que pessoas não fossem contaminadas no culto? Você quer violação pior do que essa? Eu vou para a igreja me contaminar e contaminar os outros no lugar de culto. Isso é violar o lugar de culto. Porque é um culto sem amor ao próximo. É um culto sem respeito ao próximo. É um culto que não respeita as fragilidades de quem está perto de mim. É a alienação de algumas religiões hindus que no meio da pandemia foram lá no rio Ganges com corpos putrefatos boiando, se contaminarem com vírus. Aquilo ali é uma violação ao culto. Então, eu sair da minha casa com a arrogância de negar o vírus e lá contaminar a irmãzinha, que nem dinheiro para se tratar tem, eu é que estou violando o culto. Quando uma autoridade fala assim, não, gente, não vamos nos reunir por esses dias até a gente ver o que faz com o vírus, ele está zelando pela continuidade histórica do culto. Porque os cultos vão continuar. Não tem violação nenhuma acontecendo aí. Está violando o egocentrismo dele. Isso tem que ser violado mesmo, né? Outra coisa. Liberdade de expressão. Aí ele fala, liberdade de expressão de jornalistas e deputados. Não vou nem render isso aqui com vocês. É liberdade de expressão que é inviolável, que é cláusula pétrea. Agora, crimes de injúria, difamação,
calúnia, crimes de assédio, assédio moral e assédio sexual, são crimes de expressão que têm de ser punidos. Então, o que esses jornalistas fizeram, jogar fogos, ameaçar destruir o Supremo, aquela coisa toda, isso são crimes de expressão. Liberdade de expressão é a gente falar coisas que vão gerar crescimento social e não destruição da vida em sociedade, gente. Pelo amor de Deus. Não é? Olha a mentira. Os senhores senadores estão com medo? São covardes? Desculpa a expressão, tem rabo preso ou vão enfrentar esses caras? Até onde vamos? Olha, eu quero declarar em nome de Jesus, esses caras vão cair. Não sei quando e como, mas eles vão cair. A Bíblia fala da história de Mardoqueu. A forca que prepararam para Mardoqueu serviu para os que a fizeram. É o que vai acontecer com eles. Eles vão cair na própria forca que tem armado. É uma vergonha. Sabe o que é bom? Quando você não é apaixonado pelos enganos do falso profeta? É que é muito fácil desmascarar um falso profeta. Ele está dizendo, ele está profetizando que essas pessoas vão cair. Olha, eu acabei de mostrar para você nas minhas anotações bagunçadinhas que eu fiz aqui, com a velocidade com a qual ele fala. Eu tenho mostrado para você que ninguém está agindo contra a legalidade. Então, por que os caras que estão fazendo o que é justo têm de cair? Né? Aí ele vai e traz o Amã. Olha que interessante, ele está comparando os justos do país com o Amã. O que o Amã tinha? O Amã, ele odiava os judeus e ele se levantou contra o Mardoqueu. E tudo que ele fez contra o Mardoqueu se voltou contra ele. Só tem uma questão do porquê que essa palavra do Malafaia não vai cumprir. Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão fazendo nada contra a nação. Tem um ou dois indivíduos fazendo tudo contra a nação. O primeiro, Jair Messias Bolsonaro. O segundo, Silas Lima Malafaia. Estes, que há duas maneiras de você se levantar contra o povo. Uma é de maneira descarada como Amã. Ele não gostava de judeu. Ele tramou a destruição dos judeus. Aí tudo se voltou contra ele. Estes aqui, eles dizem que são de Deus, eles dizem que são cristãos, eles dizem que estão salvando os evangélicos da nação, mas em fazendo isso, é isso que é espírito do anticristo, porque a coisa parece andar numa direção, mas ela está indo para outra. Ó, a contradição, está indo para uma outra direção. Eles falam de Jesus, mas agem contra o amor de Jesus. Falam em favor dos evangélicos e mancham o evangelho. Falam de justiça de uma determinada parte e para cometer essa justiça, eles cometem injustiça contra todo o outro povo. Ou seja, o Amã odiava os judeus descaradamente. Malafaia e Bolsonaro odeiam o povo de Deus disfarçadamente. Nem eles enxergam de tão artístico que é esse ódio. É um ódio tão de outra origem, né? Sem motivo. Porque, gente, o Malafaia ganharia como ser humano se ele entendesse as políticas que estão acontecendo no Poder Legislativo e as medidas que acontecem no Poder Judiciário. Não é nada contra eles, não. O que o Poder Judiciário está fazendo é para favorecer a própria igreja dele, para deixar os membros da igreja dele vivos. Ninguém está atrapalhando o anúncio do Evangelho, não. Então, tudo que ele falou que vai acontecer com o Supremo, de verdade mesmo, não sei se você vai estar vivo para ver, mas vai acontecer com ele. O Senhor tem o poder de abater todo o espírito do anticristo. É só até aqui que eu posso dizer. Se você entendeu tudo que eu falei aqui, você está sabendo aí quem é que odeia o povo de Deus. E o povo de Deus não se restringe a determinado grupo evangelástico, expansionista. O povo de Deus nem vem com visível aparência, porque Jesus disse isso. São povo, pessoas que amam a Deus, que temem a Deus, que estão lutando pela causa do próximo e que não são adoradores da besta. Alguns até adoram temporariamente, mas logo vem o arrependimento. Esse é o povo de Deus. Muito mais amplo do que aquilo que Malafaia quer que você acredite ser povo de Deus. Eu não tenho imunidade parlamentar e estou abrindo a boca. E os senhores senadores, e os senhores deputados, vocês representam o supremo poder que é o povo. Nós estamos esperando uma resposta de vocês. Deus livre o Brasil do caos político, econômico e social e venham tempos de bênção para a nação brasileira. Deus abençoe a todos.
Engraçado que ele fala de um caos político e social provocado sobretudo por ele e pelo presidente dele, não é? Mas chega, já falamos demais. E é isso, gente. Não tenho poder e nem pretensão de derrubar este homem, mas eu desejo que todo o espírito do anticristo seja desmascarado com temor e tremor.